E aí pessoal, beleza? Meu nome é Aaron Rodrigues e bora para mais um vídeo aqui do canal, porque hoje eu quero ter um papo com vocês sobre a definição de campos na física. De forma que o meu objetivo aqui nesse vídeo é fortalecer a intuição e definir campos de uma maneira mais apropriada, porque carregar uma definição errada de campos ao longo dos estudos na física é muito prejudicial, especialmente quando a gente está falando ali de certos tópicos como o eletromagnetismo e a gravitação, por exemplo. Por isso eu quero deixar bem claro o conceito aqui de campos e dessa forma fortalecer a intuição e a noção sobre o que são essas quantidades um tanto quanto abstratas na física. De forma que, então, a minha ideia também é que esse vídeo seja um pouco mais curto, que eu pretendo só endereçar alguns pontos principais ali no que diz respeito à definição de campos. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouco da história do conceito de campos e por que esse conceito ele foi necessário para poder descrever as teorias físicas. Desde a época da gravitação, que o Newton desenvolveu, a gente viu que o conceito de campos, a ideia de campos, ele era muito útil no que diz respeito a fazer contas com campos, digamos assim. Em termos computacionais, de realizar cálculos, era muito mais fácil você descrever os efeitos, por exemplo, no caso da gravitação, efeitos gravitacionais, em termos de campos, do que você ficar descrevendo toda hora em termos das forças. E já no contexto do eletromagnetismo, a gente viu essa necessidade aumentar ainda mais, especialmente ali no século XIX, em que o eletromagnetismo estava o desenvolvimento do eletromagnetismo estava a todo vapor e que a gente já tinha, no caso, a lei de Coulomb, os experimentos feitos por Ampère em relação às correntes gerando campos magnéticos. E, nesse sentido, então, viu-se que adotar a ideia de campos para descrever quantitativamente as grandezas e os efeitos que cargas e correntes geravam era muito mais fácil, porque vamos pensar no seguinte, é mais fácil eu descrever o efeito da carga elétrica, por exemplo, em termos dos campos, do que das forças que elas geram em outras cargas. Mas, essencialmente, a ideia de campos era mais um artifício computacional para poder facilitar a descrição das forças que uma carga fazia em outras, por exemplo. De forma que, posteriormente, é que foi vendo-se que os campos eles eram algo a mais do que um artifício matemático para poder facilitar a descrição dos fenômenos físicos. Mas para eu dar um exemplo, só para não ficar tão abstrato assim, vamos pegar, por exemplo, a lei de Coulomb, em que eu tenho uma carga de prova e que eu tenho várias outras cargas aqui gerando um campo elétrico. É mais fácil eu descrever a força que essa carga aqui ela vai sentir em termos do campo elétrico total gerado por essa distribuição aqui, do que eu simplesmente tentar calcular a força que cada uma dessas cargas vai exercer nessa carga de prova aqui. Então, computacionalmente, é mais fácil ter simplesmente a expressão para o campo, de forma que, sabendo o campo gerado pela configuração aqui de cargas, eu vou saber de forma tranquila a força que essa outra carga de prova aqui vai sentir. Então, esse é apenas um exemplo mostrando que a descrição de campos ela facilita a descrição dos problemas. Agora, nesse processo histórico de entender os campos como uma quantidade física fundamental e não de um mero artifício computacional, digamos assim, a gente teve alguns percalços aí no caminho até se chegar no conceito que a gente tem de campos hoje em dia. Vamos pegar, por exemplo, o próprio Maxwell. O próprio Maxwell, ao compilar o conhecimento do eletromagnetismo na época, nas equações de Maxwell, ele não via o campo como uma quantidade física fundamental, de forma que ele enxergava o campo como uma deformação do meio que pensava-se que existia na época, que era o éter, e sendo assim, então, ele não via um campo como uma quantidade física que poderia, digamos assim, existir por si só. Ou seja, o Maxwell pensava que o campo eletromagnético nada mais era do que uma deformação desse meio éter, e que no caso, hoje em dia, a gente sabe que esse meio ele não existe, foi comprovado que esse meio, o éter, ele não existe,
E sendo assim, então, isso ajudou a abrir caminho para a gente ter uma noção clara e de que campos eles são uma quantidade física independente, e eles são algo independente, diferentemente do que o Maxwell pensava na época. De forma que hoje em dia o conceito de campos está bem estabelecido, de forma que as leis são muito mais fáceis de serem expressas em termos quantitativos usando a descrição de campos. Então, por exemplo, tal como uma partícula se movendo no espaço ou até mesmo uma onda se movendo, a gente tem que os campos eles existem fisicamente. Por mais que, por exemplo, um campo elétrico a gente não consiga tocar, tal como a gente consegue tocar e ver uma partícula ou até mesmo uma onda, digamos assim, a gente consegue sim medir propriedades desse campo, atribuir a eles energia, atribuir a eles momento. Então, todas as características que a gente consegue atribuir a partículas, a ondas, por exemplo, a gente também consegue atribuir aos campos, fazendo com que assim tenha uma realidade física associada a eles. E para além disso, a gente consegue observar os efeitos que determinados campos geram. Agora, cabe aqui fazer uma menção honrosa ao Michael Faraday, porque ele foi um dos primeiros a atribuir um significado físico aos campos e não tratá-los apenas como uma quantidade útil para poder fazer contas, para poder quantificar certos processos. Aí, só para dar um exemplo novamente da percepção que a gente pode ter dos campos, vamos pegar, por exemplo, a luz. A luz, a gente sabe que ela é uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética ela se propaga no vácuo, com uma velocidade constante, de modo que a luz ela nada mais é do que a propagação no espaço dos campos elétricos e magnéticos. Então, por mais que a gente, por exemplo, não consiga tocar como eu falei anteriormente, os campos elétricos e magnéticos, a gente consegue sim perceber os seus efeitos, atribuir a eles propriedades, medir suas propriedades e por aí vai. Então, no caso da luz, por exemplo, a própria luz é uma manifestação do campo eletromagnético. Definir campos é algo complicado, só que um ponto que eu quero chamar a atenção nesse sentido é que muitas vezes a gente costuma ouvir que, por exemplo, um campo vetorial é uma grandeza que a cada ponto do espaço atribui um vetor. Por exemplo, no caso do campo escalar, é uma grandeza que a cada ponto do espaço a gente atribui um valor escalar. Essa definição que a gente costuma muitas vezes dar, a gente tem que tomar cuidado com ela, porque vamos pegar, por exemplo, aqui uma carga pontual que gera um campo elétrico. Se a gente utilizar essa definição, que o campo ele associa um vetor a cada ponto do espaço, a gente vai ter um problema, porque se a gente for pegar na carga elétrica em si, a gente não tem ali um vetor associado àquele ponto. Então, o campo ele não está definido em todo o espaço de maneira precisa, assim como o potencial gerado por essa carga pontual. Ele não está definido em todo ponto do espaço. Ele está definido para os pontos fora da origem. Ou seja, se a gente pegar a origem ali, a gente não tem um campo elétrico definido ali e a gente também não tem um campo escalar definido nessa origem. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente acaba usando essa definição dos campos sendo definidos para todo ponto do espaço. Agora, já que eu problematizei aquele conceito de campos, de como sendo grandezas que a cada ponto do espaço vão associar uma quantidade, deixa eu apresentar um conceito melhor, que exclui esses problemas, como eu tinha falado anteriormente. A melhor maneira da gente definir eles é também a mais abstrata possível, que é o seguinte: campos eles são funções matemáticas que associam para um determinado subconjunto do espaço-tempo em que essa função está bem definida uma quantidade que pode ser um escalar, um vetor, etc. Então, campos nada mais são do que isso. Eles associam uma quantidade física a cada ponto de um subconjunto do espaço-tempo em que essa função está bem definida. Ou seja, de forma simples, a gente poderia falar que os campos são uma função de posição e tempo. Aí, explicando um pouco melhor essa definição, ela está dizendo para a gente nada mais nada menos que o seguinte: para uma determinada região em que a função ela está bem definida, os campos vão associar a cada ponto dessa região uma quantidade física,
que se for um campo escalar, vai associar um escalar, se for um campo vetorial, ó, um vetor, e assim por diante. Então, já que eu falei dos campos escalares e vetoriais, vamos pegar aqui uma representação desses campos, apesar de que eu ressalto que essas representações, como a gente vê, são representações, elas não são os campos em si. Então, começando do campo escalar, a gente tem um campo escalar famoso, né, que é o campo de temperaturas, em que para cada ponto ali, por exemplo, da figura que está aparecendo aqui na tela, para cada coloração diferente, a gente vai ter uma temperatura diferente associada a cada um desses pontos. Sendo assim, a gente tem essa representação por os campos escalares. Falando agora, então, dos campos vetoriais, vamos pegar, por exemplo, o campo vetorial que está aparecendo aqui na tela. Para cada ponto ali em que o campo está bem definido, ou seja, notem que, então, na partícula, na carga, esse campo ele não está bem definido, então lá não tem como a gente associar um vetor, mas para o espaço onde está bem definido, a gente consegue associar um vetorzinho a cada ponto ali do espaço, de forma que então a gente tem assim uma representação visual desses campos, em que no caso, né, o campo vetorial é representado por uma função vetorial e ele vai ter componentes em cada uma das direções, a depender novamente, né, de quantos parâmetros aqui você está considerando, de quantas dimensões você está considerando, mas eu não quero entrar muito nesses detalhes. E sendo assim, então, vale enfatizar que essas representações visuais elas são muito úteis, mas elas são apenas representações visuais, elas não são a definição do que são campos. Aí com essa definição de campos, por exemplo, a gente consegue, no contexto do eletromagnetismo, entender melhor como são os campos elétricos, como são os campos magnéticos e o que eles representam. E a gente vai vendo, por exemplo, no caso do eletromagnetismo, que eu estou falando novamente, que esses campos a gente consegue associar a eles energia, a gente consegue associar ao campo eletromagnético momento, então a gente consegue associar essas quantidades físicas ao campo, né? Sendo assim, então, a gente entende que o campo ele é tão real quanto, por exemplo, uma partícula que a gente vê no espaço. Aí, usando novamente o eletromagnetismo como exemplo, porque ele é um exemplo clássico de teoria de campos, a gente tem que, em geral, a gente está preocupado em descrever a dinâmica desses campos, em caracterizá-los bem. Além disso, também como é que eles influenciam corpos carregados, e por aí vai. E bom, caso você esteja gostando do vídeo até agora e ainda não seja inscrito aqui no canal, gostaria de pedir que se inscreva aqui no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos que eu vou postar. E além disso, se você gostou do vídeo também, deixe seu gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo, que eu te agradeço demais. Mas resumindo então, eu só queria dizer que nesse vídeo a ideia era passar com um pouco mais clareza o conceito de campos e chamar a atenção para um dos pontos que em geral, gera muitas dúvidas, como, por exemplo, dessa definição que acaba sendo usada, né, de que os campos, eles associam, no caso, um campo elétrico, por exemplo, associa a cada ponto do espaço um vetor. Essas definições, elas podem acabar gerando certos equívocos, né, como, por exemplo, na própria carga, o campo elétrico ele não está definido. Então, eu queria pontuar essas coisas que eu acho importante. E, bom, no mais, se você tiver mais interesse a respeito do eletromagnetismo em si, eu fiz um vídeo que eu vou deixar linkado aqui sobre o eletromagnetismo, que se você quiser ir lá dar uma conferida. E no mais, muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.